Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma aula de matemática financeira e nesta aula veremos sobre o sistema de capitalização de juros simples. Então, bora pro vídeo? Então, pessoal, já vamos começar aqui de um modo bem mais prático e mais rápido. A gente vai estudar aqui os juros simples. Lembrando, pessoal, que se você ainda não viu o vídeo de Matemática Financeira parte 1, onde eu falo dos conceitos iniciais, você vai lá, assiste e só depois você volta aqui, viu? Agora sim, para a gente estudar essa fórmula, conhecida como a fórmula do sistema de capitalização de juros simples, onde esse J aqui ele vai representar os juros, tá? Os juros, você já estudou na aula anterior, o capital, que é o nosso dinheiro mesmo, né? Ou que você pega emprestado, ou aquele que você está aplicando, tá? Vou chamar de capital. Também temos esse I, que é chamado de taxa de juros ou taxa percentual de juros do sistema de capitalização simples, tá? Temos também aqui o tempo. O tempo, pessoal, ele é bem tranquilo, só que você tem que reparar numa coisa muito importante. Eu poderia ter colocado, por exemplo, a nossa taxa 3% ao mês, eu vou colocar A.M. Significa que, obrigatoriamente, o nosso tempo tem que ser dado em meses. Por exemplo, 5 meses ou 4. Se a nossa taxa de juros fosse, por exemplo, de 10% ao ano, por exemplo, A.A aqui, que significa ao ano, significa que o nosso tempo aqui poderia ser, por exemplo, 2 anos aqui. Então, resumindo, se a minha taxa percentual aqui está dado em anos, o meu tempo tem que ser dado em anos. Se por acaso a taxa percentual foi dada em meses, significa que o meu tempo também tem que estar em meses. É muito importante essa informação, tá bom? Nos problemas a seguir, a gente vai ver algumas situações que a gente vai precisar também daquela fórmula anterior. Lembra daquela fórmula? O montante é igual ao capital mais o juros. Muito importante essa fórmula e ela não pode ser esquecida, porque ela é trabalhada juntamente com essa fórmula, conhecida como J é igual a CIT. Beleza? Então vejamos agora o problema de número 1. João fez uma aplicação de R$ 1.000. Aplicação de R$ 1.000, utilizando o sistema de juros simples de 2% ao mês durante 5 meses. Qual será o juro ganho? Aqui é um problema bem simplesinho. A gente vai colocar as informações aqui no canto primeiro, para a gente só depois aplicar a fórmula J igual a CIT. Primeiramente, João fez uma aplicação de R$ 1.000, significa que o meu capital aqui, ele vai valer, então, R$ 1.000. Beleza, a primeira informação já foi dada. Continuando a leitura, ó, utilizando o sistema de juros simples de 2% ao mês. Significa que a nossa taxa aqui, que é o nosso I, ele vai representar então como 2%. E a gente tem que lembrar que 2% é a mesma coisa que 2 dividido por 100. Sempre você coloca então a taxa percentual na forma de fração ou de decimal, ou você coloca aqui 0, alguma coisa, tá bom? Continuando, durante 5 meses, significa que o nosso tempo aqui, ele é dado por 5 meses, beleza. Como a nossa taxa aqui está tudo mês, aqui o tempo também está em mês, tudo bem. Agora, o problema está pedindo qual o juro ganho, significa que eu quero saber o J. E neste caso, para a gente descobrir, basta então a gente aplicar aquela fórmula. J é igual a capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. O meu juro aqui eu quero descobrir, né? O capital foi dado que é R$ 1.000, beleza. A nossa taxa foi dado que é de 2 dividido por 100. E depois eu vou multiplicar por 5, que é o meu tempo. Eu já poderia cortar esse com esse para ficar mais fácil, tá bom? Mas tem um problema, tem certos exercícios que não vai dar para simplificar assim de cara, porque vai ser outros números. Então, eu vou fazer de uma forma que todo mundo vai conseguir entender para qualquer tipo de problema, beleza? Multiplicando 1.000 vezes 2 vai dar 2.000. 2.000 multiplicado por 5 vai dar, então, 10.000. Então, significa que o meu juro aqui, ele vai ser de 10.000 dividido por 100. E agora sim, 10.000 dividido por 100 vai dar R$ 100, mas eu posso só cortar isso aqui, tá vendo?
e vai ficar a mesma coisa. Ou seja, o meu juro foi exatamente de R$100. Então, eu vou colocar aqui, ó, reais. Tranquilo, né, pessoal? Então, bem de boa, só aplicou essa forma, a gente já consegue chegar no resultado. Vejamos, então, o exemplo de número 2. Maria fez uma aplicação de R$2.000 utilizando o sistema de capitalização de juros simples com ganho de 3% ao mês durante 3 anos, que é a mesma coisa que 36 meses. Qual será o montante após 3 anos? Primeiramente, vamos colocar aqui as informações que a gente já tem, ó. Primeira coisa, ó, se Maria fez uma aplicação de R$2.000, esse R$2.000 aqui significa que é o nosso capital. Então, eu vou colocar aqui, ó, o capital equivale, então, a R$2.000. Como a capitalização de juros simples o ganha de 3% ao mês, significa que o nosso I aqui, ele equivale, então, a 3% ao mês. E 3% a gente pode representar como fração 3 sobre 100. Aí, como eu estou falando ao mês aqui, significa que o nosso tempo deverá estar ao mês. Por isso que o texto está falando aqui, se for de 3 anos, significa 36 meses. Eu não posso misturar aqui, por exemplo, colocar anos a taxa e tempo em meses, ou ao contrário também. Então, neste caso, o nosso tempo aqui, ele vai equivaler a 36 meses. E o último valor que a gente está pedindo aqui é exatamente o montante. E o montante é a nossa pergunta. Para a gente relembrar aqui, eu vou colocar as duas fórmulas disponíveis que a gente já aprendeu. Primeira fórmula é a do montante. O montante é igual ao capital somado com o juro. E a outra fórmula importante aqui é a fórmula do juro. Ou seja, o juro é igual ao capital multiplicado pela taxa e multiplicado também pelo tempo. Eu não posso aplicar essa fórmula ainda, porque mesmo tendo o capital, eu não tenho juro. Aí eu teria que descobrir o montante e o capital ao mesmo tempo. Então, essa fórmula aqui, eu vou deixar para depois. Primeiro, a gente vai utilizar essa daqui. Nós temos aqui que o nosso juro aqui, ele vai equivaler, então, como o nosso capital vale 2.000, eu vou colocar 2.000 aqui. Aí eu vou colocar a nossa taxa aqui sempre na parte de fração, colocando, então, 3 sobre 100. Aí depois eu vou multiplicar pelo tempo, que é de 36 meses. Agora, a gente vai multiplicar todos esses números aqui de cima. Para a gente achar o resultado aqui, a gente tem que multiplicar todos esses números aqui de cima. 2.000 multiplicado por 3 vai dar, então, 6.000. E 6.000 multiplicado por 36, você vai verificar, então, que o resultado será de 216.000. E esse 100 aqui, ele vai continuar aqui embaixo. Agora, você tem que lembrar outra coisa. Quando você tem 0 aqui em cima e 0 aqui embaixo, você pode cortar sempre 1 por 1 e aqui também. O que sobrou, então? 2.160. Então, 2.160 vai ser o nosso juros. Beleza, essa parte está concluída. Agora, a gente vai substituir esse J aqui nessa outra fórmula. Então, vai ficar assim, ó, o montante vai ser igual ao capital, que é 2.000, que foi informado aqui, mais o J, que é o juro que foi dado aqui. Então, eu vou colocar o resultado, ó, 2.160. Logo, o resultado final, basta você somar 2.000 mais 2.160, que vai dar o resultado, então, R$4.160, que é a nossa solução final. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like e a gente se vê, então, na próxima aula.